O arrependimento não começa no dia em que eles vão embora. Começa no dia em que percebem que você parou de esperar. Essa é a verdade, meus amigos. Veja bem, as pessoas acham que o arrependimento aparece quando você bate portas, quando posta fotos chamativas, ou quando joga raiva no ar como confete. Não. O arrependimento não é barulhento. O arrependimento é silencioso. O arrependimento chega sorrateiramente como uma sombra à noite, deslizando por baixo da porta, quando tudo fica em silêncio. E hoje vou mostrar exatamente quando essa sombra aparece na vida deles e por que você não precisa persegui-la. Antes de mergulharmos no assunto, faça um favor a si mesmo. Clique no botão curtir, inscreva-se no Brainify e fique ligado conosco, porque se você já implorou, suplicou ou se pegou repetindo as mesmas conversas na sua cabeça às 2 da manhã, isso é para você. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão no meio do palco, sob os holofotes, a multidão aplaudindo, mas de repente, vocês saem. Sem drama, sem explicação. Vocês simplesmente vão embora. No começo, a multidão aplaude mais alto. Eles acham que vocês vão voltar, acham que faz parte do show. Mas conforme os minutos se transformam em horas, eles percebem que o show acabou. Isso é arrependimento. Não o barulho, não os aplausos, mas o silêncio depois. E a pessoa que saiu do palco não era mais fraca. Era mais forte, mais calma e no controle. Meus amigos, aqui está a mentira que o mundo te conta. Que quem sai primeiro ganha, que quem faz mais barulho ganha, que quem recebe mais atenção ganha. Mas Marco Aurélio disse isso da melhor maneira. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Você não vence com barulho, você vence com paz. Você não vence perseguindo. Você vence ficando parado enquanto eles correm em círculos. Pense nisso. Eles achavam que você iria desmoronar sem eles, mas em vez disso, você está mais forte. Eles achavam que o silêncio iria te matar, mas em vez disso, ele te curou. Eles achavam que seu mundo iria encolher, mas em vez disso, ele se expandiu. É aí que começa o arrependimento. Não quando você chora, não quando você grita, não quando você joga pedras na casa de vidro deles, mas quando você começa a construir silenciosamente seu próprio castelo, tijolo por tijolo. E eu sei, pessoal, não é fácil. A tentação de quebrar o contato é real. Você quer verificar o perfil deles? Você quer enviar aquela mensagem só para dar um oi. Você quer provar que está bem, mas deixa eu te dizer, toda vez que você persegue, você impede que o arrependimento se forme. Você se torna a rede de segurança. E ninguém sente falta de uma rede de segurança enquanto ainda está saltando nela. Só sentem falta quando caem. Imagina isso, uma árvore que perde suas folhas no outono. No começo, a árvore parece nua, quase fraca. Mas, sob a superfície, as raízes estão se aprofundando, armazenando força, se preparando para a primavera. Esse é você. Eles te veem quieto, acham que você está desaparecendo. Mas, na verdade, você está se preparando, crescendo. E quando a primavera chegar, seu brilho, sua calma, sua força serão inegáveis. E é aí que o arrependimento os atinge com mais força. Então, escutem, meus amigos. Não se trata de enganar ninguém. Não se trata de ser frio, cruel ou falso. Trata-se de escolher a si mesmo. Trata-se de permanecer firme quando eles esperam que você se rebaixe. Trata-se de construir paz em vez de construir barulho, porque o momento exato em que eles começam a se arrepender de ter perdido você é o momento em que você para de provar seu valor e começa a vivê-lo. Fiquem comigo, porque nos próximos passos vou mostrar exatamente como a psicologia deles muda etapa por etapa, até que o arrependimento se torne inegável. Por enquanto, gravem isso na mente. Você não força o desejo. Você o conquista com silêncio.
força e consistência. Escreva nos comentários, digite para que o mundo veja. Eu escolho a paz. Clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque isso está prestes a ficar ainda mais profundo. 1. Quando o orgulho se transforma em peso, no começo, o orgulho parece uma armadura, até começar a cortar sua própria pele. Meus amigos, vamos quebrar isso. Quando eles se afastam pela primeira vez, quando batem a porta pela primeira vez, o orgulho os faz sentir 3 metros de altura. O orgulho sussurra: agora estou livre. Fiz a escolha certa. Eles vão sentir minha falta primeiro. Ele enche o peito deles como um balão, brilhante, leve e flutuando alto. Mas aqui está a verdade sobre balões. Deixe-os por tempo suficiente e eles começam a afundar. Eles enrugam, esvaziam, e é exatamente isso que o orgulho faz quando fica sem combustível. No começo, ele os protege, mas logo começa a sufocá-los. Imagina-os deitados na cama, olhando para o teto à 1h da manhã nas primeiras noites. Eles riem, navegam pela internet, conversam, convencendo a si mesmos: a vida é melhor assim. Mas aos poucos, aqueles pequenos sussurros se insinuam. E se eles não estiverem me esperando? E se eles estiverem bem, na verdade? E se eu não tiver vencido? Acabei de abandonar algo real. Essas perguntas doem, e a armadura que antes os protegia agora pressiona seu peito como um peso que eles não conseguem levantar. E aqui está a mentira, pessoal. A mentira em que eles acreditaram. A mentira. Você também pode ter acreditado que ir embora significa liberdade, que o silêncio significa vitória, que eles podem te jogar de lado e seguir em frente sem se abalar. Marco Aurélio disse uma vez: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. Aplique isso aqui. Não perca mais tempo tentando descobrir por que eles foram embora ou se vão se arrepender na hora. Concentre-se em ser o homem que não precisa da aprovação deles, porque o arrependimento é lento. Não atinge como um raio, goteja como água na pedra, esculpindo rachaduras até que o orgulho não aguente mais. Pense em um soldado carregando uma armadura após a batalha. No começo, essa armadura parece poderosa, mas quilômetro após quilômetro, passo após passo, o peso o arrasta para baixo. O orgulho funciona da mesma forma. Eles a usavam para parecer invencíveis, mas o tempo a torna insuportável. E cada dia que você não liga, cada noite que você não envia aquela mensagem desesperada, sinto sua falta. Cada semana que passa sem sua perseguição, você adiciona mais uma pedra àquela armadura. Eles carregam isso, não você. E é aí que o medo se instala. E se eles estiverem errados? E se eles tiverem calculado mal? E se, pela primeira vez, eles não tiverem mais você na palma da mão? O orgulho começa a apodrecer quando a realidade não acompanha. No começo, eles esperavam o de sempre. Você voltaria, se explicaria, imploraria por clareza. Mas, em vez disso, eles ficam com o silêncio. Não um silêncio amargo, nem um silêncio vingativo, mas um silêncio calmo. Um silêncio que não pergunta, não age, não desmorona. Deixa eu te dizer uma verdade dura. Eles não se arrependem de ter te perdido quando você chora. Eles não se arrependem de ter te perdido quando você persegue. Eles se arrependem de ter perdido você quando seu silêncio faz com que percebam que não estão mais no controle, porque o controle, meus amigos, é uma droga. E quando o suprimento é cortado, a abstinência começa. E ainda assim, não é fácil para você também, não é? Você sente a necessidade de entrar em contato, de lembrá-los, de provar que ainda está lá. Você pode até se sentir culpado, como se seu silêncio fosse cruel. Mas é aí que você se supera. Crueldade é perseguir quando sua alma está cansada. Crueldade
é implorar quando sua dignidade está em jogo. O silêncio, quando enraizado na paz, não é crueldade, é clareza. Imagine isso, uma fogueira ardendo intensamente porque você continua jogando lenha nela. No momento em que você para de alimentá-la, as chamas começam a diminuir. Isso é orgulho. Ele queima quando você o alimenta com atenção, explicações e desculpas. Mas quando você para, as chamas tremulam, a fumaça sobe e, de repente, elas ficam no frio. E é por isso que é difícil, meus amigos, porque o orgulho deles não é a única coisa em jogo. O seu também é. Seu orgulho diz para você provar algo, mostrar que está indo bem, exibir sua vida online para garantir que eles vejam seu brilho. Mas aqui está a sabedoria. Você não precisa provar o que já é. Se você está calmo, não precisa gritar isso. Se você está crescendo, não precisa postar isso. Se você é forte, isso vai aparecer sem uma única palavra. Sêneca disse: aquele que é corajoso é livre. Seja corajoso o suficiente para ficar calado. Seja corajoso o suficiente para deixar o orgulho dele se esmagar. Seja corajoso o suficiente para escolher a paz em vez do desempenho. Porque a questão é a seguinte: o arrependimento não mora nos fogos de artifício. Ele mora no silêncio depois. Então, quando o arrependimento realmente começa? Bem aqui, no momento em que o orgulho deles, antes tão brilhante e alto, começa a se transformar em um fardo. No momento em que eles percebem que o roteiro não se desenrola da maneira que ensaiaram. No momento em que o ego deles sussurra que eles vão voltar. Mas o peito deles sabe que isso é mentira. E você, de pé, calmo, sem se incomodar. Essa é a imagem que passa pela cabeça deles quando se deitam à noite. Não são suas lágrimas, nem sua raiva, mas sua calma. Esse é o exato momento em que o equilíbrio começa a mudar. É nesse momento que as primeiras rachaduras aparecem, e é aí que seu verdadeiro poder começa. Não em controlá-los, mas em controlar a si mesmo. Então, digite nos comentários agora mesmo: eu escolho a calma. Diga em voz alta se precisar. Escreva para lembrar a si mesmo, mostrar a si mesmo e mostrar ao mundo ao seu redor. Porque calma não é fraqueza. Calma é controle. Calma é força. Calma é o começo do arrependimento deles e do seu renascimento. Fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos descobrir a próxima etapa, o momento em que o silêncio deixa de ser apenas quietude e começa a se tornar a coisa mais alta que eles podem ouvir. É aí que o arrependimento queima mais forte, e é isso que vamos analisar a seguir. 2. Quando o silêncio fala mais alto que as palavras, nunca desperdice suas palavras com ouvidos que estão comprometidos em te entender mal. Meus amigos, é aqui que o jogo muda. No começo, eles esperam barulho. Eles esperam mensagens longas, ligações à meia-noite, parágrafos que começam com "só preciso que você entenda". Eles esperam a perseguição, porque era isso que sempre acontecia antes. Eles esperavam que você preenchesse o silêncio como gesso sobre rachaduras. Mas, dessa vez, silêncio. Não um silêncio vazio, não um silêncio amargo, mas um silêncio tão calmo que ecoa, e é isso que mais incomoda. Imagine entrar em uma sala onde um tambor sempre batia, durante anos. Aquele ritmo era previsível. Bum, bum, bum. Reconfortante, mesmo que às vezes irritante. E de repente, um dia, o tambor para. O silêncio parece pesado. Você tensa os ouvidos para ouvir a batida, mas não há nada. A sala parece maior, mais vazia, mais assustadora. É isso que sua ausência causa neles. Não é apenas a falta de palavras, é o peso de não ser mais previsível. Veja bem, eles achavam que o silêncio funcionaria a favor deles. Achavam que poderiam se afastar e você entraria em pânico. Eles achavam que o silêncio deles seria o gancho que te puxaria de volta para eles.
Mas quando você não mordeu a isca, quando você não se lançou sobre a isca, aquele silêncio se transformou. De repente, o silêncio deles não é mais poder, é um vazio. E todo vazio exige ser preenchido, mas você não é mais quem o preenche. É aí que as perguntas começam a surgir. Por que eles não estão ligando? Por que eles não estão se abrindo? Por que parece mais pesado sem as palavras deles do que nunca com elas? O próprio silêncio que eles achavam que ia controlar você, agora controla eles. Porque o silêncio, quando é constante, fala mais alto do que qualquer discurso. Ele diz: não estou esperando, não estou implorando, não sou mais seu para controlar. Mas sejamos honestos, pessoal, não é fácil para você. Você sente aquela vontade de mandar uma mensagem, aquele desejo de quebrar o silêncio. Primeiro você rola pelas fotos antigas, digita uma mensagem e depois apaga. Vocês se perguntam se o silêncio faz vocês parecerem frios, distantes, sem coração. Esse é o truque. Essa é a mentira. O silêncio não é falta de coração. O silêncio é disciplina. O silêncio é dignidade. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Este é o momento em que vocês não reagem. Vocês se levantam. Pense em uma tempestade, trovões estrondosos, relâmpagos rasgando o céu, chuva forte. É caos, barulho, medo. Mas então vem o olho da tempestade, calmo, imóvel. É isso que você é agora. Você não precisa gritar mais alto que os trovões. Você se torna o olho. E essa calma é muito mais assustadora para alguém que esperava que você se despedaçasse. É isso que realmente os destrói. O silêncio não apenas mata o ego deles, mas os força a ouvir seus próprios pensamentos. Quando você estava lá, absorvia o barulho deles. Você explicava, defendia, tranquilizava. Sem você, todo esse barulho não tem para onde ir. Eles ficam presos sozinhos com suas dúvidas, suas inseguranças, sua validação vazia, e ninguém quer ficar nessa sala por muito tempo. E vamos ser sinceros, eles vão testar você, vão mandar uma meia piada por meio de um amigo em comum, vão curtir uma postagem muito antiga sua, vão mandar uma mensagem só para ver como você tá, fingindo que é algo casual. Mas não é casual. É desespero disfarçado de casualidade. Eles não estão tentando se reconectar. Eles estão tentando ver se o silêncio é real, se você vai quebrá-lo, se você vai dar a eles a garantia de que ainda estão no controle. É aí que você precisa manter a cabeça no lugar, porque no momento em que você responder com longos textos, no momento em que você simplesmente responder de volta, o silêncio será quebrado e com ele sua vantagem. Fique calmo, seja breve, se você precisar responder. Não entre no jogo. Lembre-se, o silêncio não implora. O silêncio respira. E eu sei, pessoal, eu sei que isso não é fácil. Seu peito arde, sua mente corre. Você quer provar que está bem, mas provar é para os inseguros. Viver é para os sensatos. Não tente superar o barulho deles. Não tente superar os jogos deles. Simplesmente não jogue. É assim que o silêncio se torna a voz mais alta na sala. Então, o que acontece aqui? Este é o momento em que o arrependimento começa a se intensificar, ainda não totalmente, mas forte o suficiente para arranhar o orgulho deles, porque o silêncio tira o roteiro deles. Não é mais uma peça que eles estão dirigindo, é um vazio que eles não podem controlar. E nesse vazio, as primeiras rachaduras do arrependimento começam a ecoar. Meus amigos escrevem isso nos comentários. Neste momento, eu escolho o silêncio. Deixe que isso seja sua afirmação, seu lembrete, seu escudo. Mostre a si mesmo, mostre ao mundo que o silêncio não é fraqueza, é sabedoria. E fique comigo, porque a seguir vamos entrar na próxima fase. O momento em que a atenção que eles pensavam que substituiria você se transforma em estática,
quando a multidão que eles perseguiam se torna nada além de ruído. É aí que o arrependimento se aprofunda, e é para lá que estamos indo agora. 3. Quando a atenção se torna vazia, a atenção não é o mesmo que conexão, e o ruído não é o mesmo que profundidade. Meus amigos, é aqui que a máscara começa a cair. No começo, eles achavam que o mundo fora de você era suficiente. Eles achavam que as curtidas, os comentários, as novas mensagens diretas preencheriam a lacuna. Eles achavam que substituir a sua presença pela atenção era prova de vitória. E, por um breve período, isso funciona. O celular acende. O ego é massageado. O riso parece real o suficiente para enganá-los. Mas então, lentamente, essa atenção começa a soar oca, como aplausos em um estádio vazio. Imagine beber água salgada. No começo, isso sacia alguma coisa. Você se engana pensando que está funcionando, mas quanto mais você bebe, mais sede você sente. É isso que a atenção faz. Sem substância, ela parece boa por um segundo, mas deixa as pessoas mais vazias do que antes. E é aí que elas começam a perceber que a sua presença não era apenas atenção, era profundidade, era substância. Era algo que elas não podem replicar em 1000 curtidas. Aqui está a mentira. Eles acreditavam que qualquer um pode substituir você, que a validação é universal, que se uma pessoa vai embora, outra vai entrar e vai ser a mesma coisa. Mas a presença não é substituível. Você não apenas elogiou o sorriso deles. Você entendeu o silêncio por trás dele. Você não apenas riu da piada. Você entendeu a piada por trás da piada. Você não viu apenas a superfície. Você viu o ser humano por trás da armadura. E uma vez que alguém teve isso, meus amigos, não dá para desfazer. Todo o resto parece superficial. Imagina uma festa lotada, música alta, pessoas conversando, bebidas fluindo. Eles estão cercados por energia, por som, por rostos, mas no meio de tudo isso, eles se sentem sozinhos. Por quê? Porque não importa quantas pessoas estejam ao redor, ninguém está olhando para elas da maneira que você olhou. Ninguém está lendo nas entrelinhas. Ninguém está ancorando-as. É aí que a atenção se transforma em ruído. É alto, mas não chega ao coração. E é aí que o medo se instala. E se eu cometi um erro? E se eu troquei conexão por aplausos? E se eu confundi validação com valor? As perguntas começam a doer, porque no fundo da mente eles estão revivendo como você os fez se sentir. Não apenas vistos, mas conhecidos. E essa é uma diferença que nenhuma quantidade de estranhos pode compensar. Sêneca disse que não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Aplique isso aqui. Eles desejam mais atenção, mais validação, mais aplausos. Mas a pobreza está dentro deles, porque o que perderam com você não foi quantidade, foi qualidade. É aqui que a batalha começa. Por fora, eles ainda podem postar selfies, rir das piadas, perseguir a multidão, mas por dentro são jantares de papelão com pessoas perfeitas. São risadas que não chegam a lugar nenhum. São conversas que desaparecem no momento em que o telefone é bloqueado. E cada interação superficial reforça a verdade. Eles abriram mão de algo real por algo barato. Mas sejamos realistas, pessoal. É também aqui que você é testado, porque você vai vê-los postando, vai ver os likes se acumulando, vai ouvir falar da nova pessoa, e seu orgulho vai gritar: eles me substituíram. Mas lembre-se, substituir não significa replicar. Você não pode substituir profundidade por barulho, não pode substituir segurança por aplausos, e não compete com barulho. Você se eleva acima dele. Pense em um oceano e uma poça. Uma poça reflete o sol. Por um momento, parece brilhante, chama a atenção.
Mas quando você entra nela, é rasa, vazia, desaparece em segundos. O oceano não precisa refletir cada raio. Ele contém tempestades, marés, calma e profundidade que não podem ser medidas. Você é o oceano. Eles foram atrás de poças e agora estão percebendo a diferença. Então, o que você faz? Você não corre atrás, não se exibe, não elogia, não tenta provar que é melhor do que a galera, porque tentar provar é entrar no jogo deles. E o jogo deles é baseado na insegurança. Seu jogo é baseado na paz. Seu jogo é baseado no crescimento. Enquanto eles estão por aí, gastando atenção superficial, você está acumulando força, disciplina e calma, que ninguém pode tirar de você. E é aí que o arrependimento começa a se aprofundar. Não porque você os puniu, não porque você se exibiu, mas porque silêncio, mais substância, sempre vence barulho mais vazio. E quando eles sentem a diferença por tempo suficiente, começam a sentir falta do que não podem replicar. Escreva nos comentários agora mesmo. Meus amigos, eu escolho profundidade. Diga, mostre, reivindique, porque profundidade é rara, e você a carrega pela maneira como vive, não pela maneira como implora. Fiquem comigo, porque na próxima etapa fica ainda mais pesado. É aí que a memória começa a lutar contra a realidade, quando a nova vida deles começa a desmoronar sob o peso dos momentos antigos. Eles juram que esqueceram. E é aí que o arrependimento realmente começa a doer. 4. Quando as memórias começam a doer, o corpo mantém a pontuação, mesmo quando a mente jura que seguiu em frente. Meus amigos, é aqui que as coisas começam a mudar de ruído para nostalgia. No começo, eles se convencem de que superaram. Eles dizem as palavras em voz alta, postam as legendas, riem com os amigos sobre como foi melhor assim. Eles podem até encontrar alguém novo, alguém que parece bom no papel, alguém que a galera aplaude. Mas aqui está a verdade. A memória não pede permissão. A memória não se importa com o orgulho. A memória não segue as regras do ego. Ela aparece sem ser convidada, carregando todo o peso do que era real. Imagina sentar-se ao jantar em frente a alguém que preenche todos os requisitos. Bom emprego, boa aparência, boas maneiras. À primeira vista, tudo parece certo, mas no meio da refeição, as risadas parecem forçadas, a conversa parece ensaiada, e de repente, sem aviso, eles se lembram de como você costumava entender as piadas por trás das piadas. Como você conseguia perceber o estresse deles sem que eles precisassem explicar. Como os passeios de carro com você nunca precisavam de uma playlist. O silêncio era suficiente. É aí que a memória começa a doer. É como sentir o cheiro de um moletom no fundo do armário. Eles juraram que tinham guardado tudo, juraram que não se permitiriam romantizar. Mas basta um cheiro e eles são arrastados de volta para momentos que pensavam ter enterrado. Uma música toca, e não é só um som, é uma dor. Uma esquina aparece, e não é só familiar. Ela reabre um arquivo. Eles juraram que tinham apagado. Isso é memória, pessoal. Ela não desaparece quando está ligada a uma conexão genuína. Ela se intensifica, se repete, permanece como a fumaça após um incêndio. Aqui está a mentira em que acreditaram, que o tempo apaga. Mas o tempo não apaga, ele revela. O tempo testa o peso do que você tinha em comparação com o que eles têm agora. E quando a realidade parece leve, frágil e superficial, a memória surge com a lembrança de que você já teve algo mais pesado, mais estável, mais profundo. E não importa o quanto eles tentem, conexões superficiais não competem com fundações sólidas. Seneca disse uma vez: todo novo começo vem do fim de outro começo. Mas o que ele não disse é que alguns finais não terminam de forma limpa. Alguns finais ecoam. E é aí que eles começam a perceber
que não podem simplesmente sair de algo real sem carregar a marca. O sistema nervoso lembra do conforto, do ritmo, da segurança. Você não pode substituir isso por um charme superficial. Pense nisso como mudar de uma refeição caseira quentinha para fast food. No começo, o fast food faz sucesso. É rápido, é salgado, engana o corpo fazendo-o pensar que está satisfeito. Mas depois de um tempo, o estômago dói. O corpo lembra como era a sensação de uma alimentação de verdade. E, de repente, a emoção barata não parece apenas vazia, parece insultante em comparação com o que veio antes. É exatamente isso que a memória faz. Ela não castiga para ser cruel, ela castiga para lembrar. E aqui está o desafio para vocês, meus amigos. Vocês vão ficar tentados a cutucar essa memória, postar lembranças, dar dicas, provocá-los para que se lembrem. Mas aqui está a sabedoria. Vocês não precisam ajudar a memória a fazer seu trabalho. Na verdade, quando vocês interferem, vocês estragam tudo, porque o arrependimento tem que nascer no silêncio deles, não nas suas lembranças. Se vocês estão sempre jogando pedrinhas na janela, eles não conseguem ficar na quietude onde a memória sussurra. Não roubem isso deles. Deixem a dor vir por conta própria. E é aí que o medo cresce para eles, porque não se trata apenas de sentir sua falta, mas de perceber que não podem controlar o que o corpo deles lembra. Eles disseram a si mesmos que seguiram em frente, mas então o peito dói. Quando passam por aquele café antigo, eles juraram que você era apenas um capítulo, mas então os olhos se enchem de lágrimas. Quando uma certa música toca no carro, a mente discute, mas o corpo mantém a pontuação, e esse conflito os corrói. Então, o que você faz? Você fica quieto, você fica limpo. Você deixa seu silêncio e seu crescimento falarem por você. Você não luta por espaço na mente deles, porque você já está lá. Cada memória faz o trabalho por você, mais do que qualquer texto ou postagem jamais poderia fazer. Este é o momento em que o arrependimento começa a mudar de um sussurro para um rugido, não de uma vez, mas em ondas. Um domingo tranquilo em que eles sentem o vazio. Uma terça-feira aleatória em que algo os lembra da sua presença. Uma noite, sem dormir, em que eles relembram seu último olhar. Sem raiva, sem implorar, apenas calmo. E essa calma queima mais profundamente do que a raiva jamais poderia. Digite nos comentários: meus amigos, eu escolho a memória para trabalhar, não eu. Escreva isso para lembrar a si mesmo que você não precisa alimentar a nostalgia deles. Ela já está viva. Mostre para si mesmo, mostre para o mundo e fique comigo, porque a seguir o arrependimento se intensifica ainda mais. Estamos entrando no momento em que o controle deles começa a escorregar, quando os jogos que antes te puxavam para trás param de funcionar e eles percebem que perderam o controle de que tanto se gabavam. É aí que começa o pânico. E é para lá que estamos indo agora. 5. Quando o controle deles começa a escorregar, o controle parece poderoso até o momento em que para de funcionar. Meus amigos, sejamos honestos. Muito do que eles fizeram não tinha a ver com amor, mas sim com controle. Eles definiam o ritmo, você dançava. Eles se afastavam, você se aproximava. Eles ficavam em silêncio. Você preenchia o espaço com parágrafos. Eles lançavam sinais contraditórios ao ar, e você captava cada um deles como se fosse um dever. Esse é o jogo. Era assim que eles alimentavam a ilusão de poder. Mas aqui está o problema. O controle só funciona se você continuar reagindo, e quando suas reações param, o controle deles começa a escapar por entre os dedos como areia. Imagine isso. Um marionetista puxa os fios fazendo o boneco dançar. A multidão aplaude. O marionetista sorri. Mas, de repente, os fios se soltam. O boneco não se move.
O marionetista puxa com mais força, mas nada acontece. A multidão fica em silêncio. O que antes parecia maestria, agora parece desespero. É exatamente isso que acontece aqui. No momento em que você para de dançar, o senso de controle deles desmorona e isso os apavora. No começo, eles vão testar, vão cutucar, vão mandar uma mensagem sem entusiasmo perguntando: como você está? Vão curtir uma foto de 3 meses atrás. Eles vão postar algo direcionado a você, mas vago o suficiente para negar que estão tentando se aproximar, porque sentem sua falta. Eles estão tentando testar se os fios ainda funcionam. E quando não funcionam, quando seu silêncio permanece firme, é aí que o pânico se instala. Aqui está a mentira em que eles viviam, que você sempre estaria lá, que não importava o que eles fizessem, não importava o quanto pressionassem, você cederia. E por muito tempo talvez você tenha cedido, mas no dia em que você parou, no dia em que se recusou a jogar cabo de guerra, foi nesse dia que as mentiras deles começaram a se desvendar. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. É isso que você está fazendo agora. Você não está mais tentando controlá-los. Você está se controlando, e essa é uma mudança que eles não conseguem lidar. Pense no silêncio como um espelho. Eles pressionam, mas em vez de você reagir, eles se veem. Eles postam para chamar sua atenção, mas as curtidas parecem vazias quando você não é um deles. Eles tentam provocar ciúmes, mas sua resposta calma, ou nenhuma resposta, parece um tapa na cara, porque o que mais dói não é sua raiva, é sua indiferença. A raiva ainda significa que você se importa. Indiferença significa que eles não importam, e essa percepção dói mais do que qualquer insulto jamais poderia. E é aí que o medo cresce para eles. E se eu não tiver mais o mesmo controle? E se eles estiverem realmente seguindo em frente? E se o silêncio não for um truque, mas o novo padrão? Essas perguntas os atormentam, porque de repente o roteiro foi quebrado. O jogo não funciona mais. O controle de que eles se gabavam se foi. E o que resta? Arrependimento, um arrependimento pesado e doloroso. Mas sejamos claros, também não é fácil para você. Essa fase é perigosa, porque os sinais contraditórios deles podem mexer com suas emoções. Aquela mensagem aleatória perguntando se você está bem parece inofensiva, mas é uma isca. Aquela, como em uma postagem antiga, parece lisonjeira, mas é uma isca. Aquela história vaga destinada a você parece pessoal, mas é uma isca. E se você morder a isca, se quebrar sua calma constante, o controle volta a favorecê-los. Não dê isso a eles. Em vez disso, lembre-se disso. O controle é um jogo de reação, e quanto menos você reage, mais fraco o jogo se torna. Pense nisso como uma partida de xadrez. Durante anos, eles fizeram as jogadas e você respondeu. Mas agora, você se afastou do tabuleiro. Eles batem nas peças, mas você não se senta para jogar. O jogo não pode existir sem você, e é aí que reside o seu verdadeiro poder. Não em ganhar o jogo deles, mas em se recusar a jogá-lo. Então, o que você faz, meus amigos? Fica calmo. Se responderes, seja breve. Se não responderes, deixa o silêncio prevalecer. Não caias na armadilha do ping-pong quente e frio. Define um ritmo. Lento, constante, inabalável. Essa consistência é o que os abala. Essa consistência é o que tira o controle deles. Esse é o estágio em que o arrependimento se torna inegável. Não porque você gritou, não porque você se impôs, mas porque você ficou parado enquanto eles giravam em círculos. E quando a poeira baixar, eles verão a verdade. O controle nunca foi real. Era apenas emprestado das suas reações. E você o recuperou. Digite nos comentários:
Neste momento, eu escolho o controle sobre mim. Escreva, reivindique, mostre, porque o momento em que você deixa de ser controlado é o momento em que você se torna intocável. Fique comigo, porque a seguir vamos entrar na fase que mais os atinge. O momento em que eles veem você crescendo sem eles, quando o seu silêncio não é mais apenas silêncio, mas evolução. E, meus amigos, é aí que o arrependimento não apenas dói, mas queima. 6. Quando eles veem você crescendo sem eles, a melhor vingança é ser diferente daquele que te magoou. Marco Aurélio. Meus amigos, é aqui que o arrependimento realmente crava suas garras. Até agora, eles podiam mentir para si mesmos. Podiam dizer, eles vão voltar, ou eles provavelmente estão presos, tristes e esperando por mim. Mas então, eles olham novamente e algo mudou. Você não está preso. Você não está encolhendo. Você não está se afogando. Você está crescendo. E essa é uma dor para a qual eles não estavam preparados no início. Eles esperavam ver você destruído. Eles esperavam que seu mundo desabasse, sua energia se esvaísse, sua vida girasse em círculos. Essa é a história que eles contavam a si mesmos para dormir melhor à noite. Sem mim, eles não serão capazes de se levantar. Mas o universo não se curva ao ego, e a vida não para por causa de um coração partido. Enquanto eles estavam ocupados procurando validação, você estava ocupado reconstruindo. Enquanto eles buscavam atenção superficial, você construiu uma força silenciosa. E agora, eles são forçados a testemunhar algo que não previram: o seu brilho. Imagine uma árvore após uma tempestade. Galhos quebrados, raízes arrancadas, folhas espalhadas. Todos que passam por ela acham que ela está morrendo, mas sob o solo, as raízes estão se aprofundando, buscando força. Semanas se passam, meses se passam, e de repente a árvore floresce mais bonita do que antes. Esse é você, meus amigos. Eles achavam que a tempestade acabaria com você. Em vez disso, ela te alimentou. E agora, enquanto eles estão rolando a tela em meio ao barulho, eles veem lampejos de você. Mais saudável, mais calmo, mais perspicaz. E isso os abala. Aqui está a mentira. Eles acreditavam que o crescimento era sobre conseguir alguém novo, sobre postar fotos felizes, sobre provar que você está bem. Mas o verdadeiro crescimento não é barulhento. O verdadeiro crescimento está na sua disciplina. Está na sua nova rotina, no seu foco mais apurado, na sua energia mais leve. Está na maneira como seus olhos não parecem mais desesperados. Eles parecem claros. E quando eles veem isso, o arrependimento os atinge, porque percebem que sua vida não parou por eles. Ela evoluiu sem eles. E é aí que o medo toma conta. E se eu não for mais necessário? E se eu não for mais especial? E se eles tiverem me superado completamente? Esses pensamentos os assombram, porque a pílula mais difícil de engolir não é que você sente falta de alguém, é que eles não precisam mais de você. E seu crescimento torna isso inegável. Mas é aqui que você precisa ter cuidado, porque crescimento não é sobre se exibir para eles. Crescimento não é sobre se gabar, postar ou esfregar na cara deles. Se você fizer isso, ainda estará acorrentado ao olhar deles. Não. Seu crescimento é sobre você. É sobre paz. É sobre construir uma vida tão estável que, quer eles vejam ou não, ela continua avançando. Sêneca disse: uma joia não pode ser polida sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Essa foi sua provação, e agora você está brilhando, não para puni-los, mas para se libertar. Pense na escassez. Quando algo está em toda parte, é ignorado. Quando algo se torna raro, torna-se valioso. Seu tempo, sua energia, sua atenção. Eles costumavam dar isso como certo,
porque estava sempre disponível. Mas agora, sua energia é escassa, não porque você a esteja retendo, mas porque você a está investindo em si mesmo, em um sono melhor, em uma saúde melhor, em hábitos melhores, em pessoas melhores. E a escassez, quando é real, cria um tipo diferente de atração. É por isso que o arrependimento dói tanto aqui. Não porque você está se escondendo, mas porque você está florescendo. E sim, eles vão perceber. Eles vão ver a expressão mais leve em seu rosto. Vão ver a força em seu corpo, a confiança em seus passos, a calma em seu tom de voz. E vão perceber que perderam não a versão quebrada de você, mas a versão de você que estava prestes a se levantar. Eles não se afastaram da fraqueza. Eles se afastaram de testemunhar sua força, e esse pensamento vai mantê-los acordados à noite. Mas deixe-me ser claro, pessoal. Nem sempre será fácil para você. Crescer dói. Acordar mais cedo, ir à academia, cortar círculos tóxicos, encarar seu próprio reflexo. Esses passos não são fáceis, mas são necessários, porque cada vez que você escolhe crescer, você amplia a distância entre quem você era quando eles foram embora e quem você é agora. E quanto maior essa distância fica, mais forte é o arrependimento deles. Então, o que você faz? Você se esforça ainda mais. Você não para porque ouve rumores de que eles estão observando. Você não diminui o ritmo porque espera que isso os incomode. Você continua porque essa vida é sua, porque sua paz é sua, porque sua força é sua. E se eles se arrependem, que isso seja uma lição para eles. Você não cresce para fazê-los se arrependerem. Você cresce porque a vida é curta demais para ficar pequeno por alguém que não conseguiu ver o seu valor. Esse é o momento em que o arrependimento passa de um sussurro silencioso para uma dor profunda. Porque eles não veem apenas quem você era. Eles veem quem você está se tornando. E sabem que não fazem mais parte dessa história. Escreva nos comentários. Agora, eu escolho crescer. Escreva para você mesmo. Escreva para que o mundo veja. Escreva para nunca esquecer. Sua vida é sua mensagem e seu crescimento é sua resposta. Fique comigo, porque a seguir vamos entrar em uma das realizações mais pesadas de todas. Quando eles se deparam com algo que não podem replicar, não podem fingir, não podem comprar a segurança que você lhes deu. E é aí que o arrependimento não apenas dói, mas os destrói completamente. 7. Quando eles sentem a segurança insubstituível que você proporcionava, qualquer um pode copiar seu estilo, mas ninguém pode copiar sua presença. Meus amigos, é aqui que o arrependimento passa de uma dor para uma ferida. Até este ponto, eles vinham se convencendo de que o que têm agora é suficiente. Diziam a si mesmos que a atenção preencheria o vazio. Diziam a si mesmos que novas companhias apagariam as memórias. Diziam a si mesmos que o controle ainda estava em suas mãos. Mas agora, algo mais pesado se insinua. A percepção de que o que perderam não foi estilo, não foi aparência, não foi conveniência, foi segurança. E a segurança, uma vez sentida, não pode ser fingida por ninguém. Pensem nisso. Qualquer um pode comprar roupas novas. Qualquer um pode dizer palavras doces. Qualquer um pode levá-los para um jantar agradável. Mas nem todos podem fazer sua alma respirar. Nem todos podem fazê-los se sentir em casa quando o mundo lá fora é um caos. E isso é o que você uma vez lhes deu. Não fogos de artifício, não espetáculo, mas uma lareira acesa quando tempestades assolavam lá fora. Essa é a parte que eles não podem replicar. E isso os incomoda mais do que qualquer outra coisa. Imagina isso. Eles estão com alguém novo. Superficialmente, tudo parece certo. As selfies, as férias, as redes sociais, os sorrisos.
Tudo isso compõe o quadro. Mas quando o barulho diminui, quando a música para, quando a conversa chega a um ponto de silêncio, algo dentro deles fica tenso. Porque o que você já deu a eles em silêncio, agora eles não conseguem encontrar, nem mesmo em meio à multidão. Aquela calma constante que você transmitia, a maneira como não entrava em pânico nas tempestades, a maneira como ouvia sem tentar consertar, a maneira como assumia seus erros, sem implorar por perdão. Essa energia é rara, não é moda, não é chamativa, é atemporal. E eles sentem a diferença. Aqui está a mentira. Eles acreditavam que a segurança é fácil de substituir, que basta charme, atração ou um pouco de química. Mas a segurança real não se constrói da noite para o dia. A segurança real se constrói centímetro por centímetro, momento por momento, através da consistência, através de conversas tarde da noite que foram mais profundas do que a superfície, através de domingos em que não eram necessárias palavras porque a presença era suficiente, através de erros que não terminaram em explosões, mas em compreensão calma. E quando tentam recriar isso com alguém novo, percebem que a química não é segurança, que a diversão não é segurança, que a atração não é segurança. A segurança é conquistada, não fabricada. Sêneca disse: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos grande parte dele. Aplique isso aqui. Eles desperdiçaram a segurança que você lhes deu, achando que seria fácil encontrá-la novamente. E agora o tempo lhes mostra a verdade. Não foi desperdiçada porque era pequena. Foi desperdiçada porque eles não a valorizaram enquanto ela estava lá. Essa é a faceta mais dolorosa do arrependimento, meus amigos. Não apenas sentir sua falta, mas perceber que talvez nunca mais se sintam tão seguros. E é aí que a mente deles começa a entrar em um ciclo vicioso. E se eu nunca mais encontrar isso? E se ninguém mais me entender assim? E se eu tiver me afastado do único lugar onde realmente me senti seguro? Essas perguntas não apenas doem, elas atormentam. Porque uma vez que o corpo conheceu a calma, o caos se torna insuportável. Uma vez que a alma conheceu um lar, todos os outros lugares parecem um hotel. Agradáveis para uma noite, mas nunca seus. Mas vamos falar sobre você por um segundo. É aí que começa o seu desafio. Porque quando eles sentem isso, e talvez até procurem ajuda, será tentador correr de volta para provar que você ainda pode ser aquele lugar seguro para eles. Mas aqui está a sabedoria. Você não usa a segurança como arma, não a oferece como isca, não a balança para fazê-los rastejar. Se eles procurarem você honestamente, se for verdadeiro, sem jogos, você pode ouvi-los. Mas se for manipulação, se for mais um teste, se for mais empurra-empurra, você não entra no jogo. Sua calma não é um brinquedo, sua paz não é um prêmio a ser balançado. Pense em um farol. Os navios veem sua luz e se sentem seguros, sabendo onde estão as rochas. Mas o farol não se move para cada barco que passa. Ele não implora para que os navios o notem. Ele simplesmente permanece alto, firme, brilhando, quer eles o valorizem ou não. Esse é você. Você é o farol. E no momento em que eles percebem que sua luz é rara, é quando o arrependimento os atinge como uma onda. Então, o que você faz? Você permanece firme, você protege sua paz. Você guarda sua consistência, porque o arrependimento deles não é sua responsabilidade, é a lição deles e o seu crescimento. Sua calma, sua energia firme, essa é a sua recompensa. Digite isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho a paz como minha segurança. Deixe que isso seja sua afirmação. Deixe que seja sua âncora. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você nunca mais vai se diminuir só para dar segurança a alguém que não valorizou isso. Fiquem comigo, meus amigos, porque agora vamos entrar na fase final, o momento em que o arrependimento se transforma em respeito.
quando eles finalmente entendem que seu distanciamento calmo não era fraqueza, mas força. É aí que a história muda completamente, e é isso que vamos analisar a seguir. Quando o distanciamento se transforma em respeito, o distanciamento não é indiferença, é domínio sobre si mesmo. Meus amigos, é aqui que toda a história se completa. Por muito tempo, eles se prepararam para a sua raiva. Eles esperavam os discursos inflamados, as postagens de pena, as tentativas desesperadas de provar que você está feliz sem eles. É isso que a maioria das pessoas faz. Depois de uma perda, eles ficam descontrolados. Eles tentam vencer com barulho. Mas você fez o contrário. Você não os apagou. Você os liberou. Você não atuou. Você progrediu. Você não buscou vingança. Você escolheu a paz. E esse distanciamento calmo atingiu mais forte do que qualquer outra coisa poderia atingir. No começo, eles achavam que o silêncio era só um truque. Eles diziam a si mesmos que você estava fingindo que, eventualmente, iria ceder. Mas semanas se transformaram em meses, e em vez de ceder, você se tornou mais firme. Em vez de parecer amargo, você parecia mais leve. Em vez de encolher, você começou a crescer. E foi aí que algo mudou dentro deles pela primeira vez. O arrependimento deixou de ser sobre sentir sua falta e passou a ser sobre respeitar você. Porque a verdade é esta: qualquer um pode fazer birra, qualquer um pode fingir que seguiu em frente, mas poucas pessoas conseguem ficar calmas, consistentes e silenciosas, enquanto se reconstroem de dentro para fora. Isso, meus amigos, é raro. Isso é força. É isso que transforma o arrependimento deles em respeito. Eles não sentem apenas sua falta. Eles admiram a maneira como você se comportou sem eles. E talvez eles nunca digam isso em voz alta. Talvez você nunca ouça as palavras. Mas, nos momentos de silêncio, quando eles voltarem no tempo, quando relembrarem o último olhar que você deu, sem raiva, sem implorar, apenas decidido, eles saberão que perderam alguém que escolheu a paz em vez do orgulho, o crescimento em vez dos jogos, a força em vez do caos. Esse é o seu poder. Essa é a sua vitória. Não é fazê-los rastejar, mas fazer você mesmo se elevar. Não é provar que eles estão errados, mas provar que você está certo. Essa é a essência do estoicismo. Não controlar os outros, mas dominar a si mesmo. Então, deixe-me dizer uma coisa. Fique firme. Fique calmo. Fique distante. Porque no momento em que você escolhe a si mesmo, o arrependimento se torna a sombra deles e o respeito se torna a sua coroa. Digite nos comentários: agora eu escolho a paz. Clique no botão curtir, inscreva-se no Brainify e compartilhe isso com um amigo que continua quebrando o contato no terceiro dia. Fique comigo, porque essa jornada não termina aqui. Ela só fica mais profunda.